E aí, Gerson é uma boa para o Cruzeiro de 2026? De 2026. Não 2016. Não, 2016. Por pouco. Quase bom do Cruzeiro. Se fosse em 2016, o Gerson ainda estaria estreando, começando. Juvenil, no aspirante. aspirante. Esquentando o banco. Saindo do Brasil ainda Qual para que ele tá Roma, fazendo na para a Europa? primeira passagem. Voltando, né, no caso agora. Fazendo da Europa. Rapaz. Segunda vez, hein, pai? Segunda vez, só que dessa vez em um contexto completamente diferente. E aí eu abro, acho que aqui a fala, principalmente avaliando só o que foi mesmo a saída do Gerson pro Zenit como um todo, porque você tem uma saída que é claramente por dinheiro, assim, eu acho que não é nem um pouco feio a torcida do Flamengo pintar o Gerson como um mercenário, porque a pedida do pai do Gerson foi de realmente sair para ganhar dinheiro, e chegando lá ele se deparou com um mercado completamente ofuscado pelo que é o mundo hoje, né? A Rússia ela está ofuscada pelas coisas que acontecem além do futebol, então é difícil você conseguir ter uma visibilidade que é esperado de um jogador da qualidade do Gerson para estar numa seleção. E agora ele quer retornar ao Brasil jogando no Cruzeiro, e dificilmente nesse momento você vê essa volta do Gerson, apesar de que as notícias mais recentes dão essa importância que o Cruzeiro quer, que o Cruzeiro está aumentando a oferta, que está indo atrás. Mas o Cruzeiro, a primeira oferta foi de 27 milhões de euros. E o Flamengo vendeu para o Zenit por 25 milhões. Um time europeu, 27 milhões de euros é troco de bala. Ele não vai querer ganhar 2 milhões em cima de uma proposta que ele vendeu, que ele comprou por 25. Então, daí já começa errado a negociação. A negociação ela já começa errada desde o princípio. Sabe o que é que chama mais atenção, Cássio? Em menos de um ano. Em menos de um ano. E é óbvio... O Gerson tem o quê? Acho que ele foi em março, foi pro Zenit. Não, ele foi negociado depois da Copa do antes Mundo da Copa do Mundo de Clubes ali em junho e sai depois da Copa do Mundo de Clubes. Pronto, então não tem 6 meses. Não tem 6 meses. É um investimento muito alto do Zenit para um curto período de tempo. Por um curto período de tempo, e é um clube que historicamente contrata jogadores brasileiros para poder ser as grandes estrelas, e o Gerson não foi. E aí, assim, é inegável. O Gerson chegar aqui no Brasil, ele é titular em qualquer time do Brasil, inclusive no Flamengo. Ele é titular no Flamengo, ele joga... Não, ele não volta pro Flamengo. Ele não volta pro Flamengo. Acho que a torcida do Flamengo não quer. Nem a diretoria a torcida do Flamengo não quer, não faz tanta questão, porque não fez uma falta absurda. Mas se ele vem pro Flamengo hoje, ele é titular. Ele é titular ali jogando um quarteto de meio campo, um meio campo com ele, Pulgar e Jorginho funcionaria muito bem. Não é um questionamento. Ele vindo pro Cruzeiro, ele é titular. Ele vindo pro Palmeiras, ele é titular. Só que até que ponto vale você investir esse dinheiro no Gerson, trazer essa titularidade para ele, quando você tem um histórico tão ruim em relação ao seu pai? O problema não é nem o Gerson, o problema é o pai do Gerson. O problema é o empresário que faz a carreira do Gerson. Ele teve o mesmo problema quando ele foi pro Olympique de Marseille. Só que lá ele ficou mais um tempinho. Ele ficou Só acho que um ano. Lá foi a melhor fase do Gerson na temporada. Foi na Europa. Foi quando ele se consolidou com o Sampaoli. Com o Sampaoli. Se consolidou. Resgatou, porque os 6 primeiros meses dele, ele era banco. Na Roma não foi bem, foi banco. Na Fiorentina, emprestado pela Roma também, não conseguiu se consolidar. Sempre saía do banco. Nunca teve minutagem, teve oportunidade. Mas no Olympique de Marseille, ele conseguiu essa titularidade, conseguiu se firmar ali no meio de campo. Tornar um jogador essencial daquele time, que inclusive foi o que rendeu a volta dele pro futebol brasileiro, pro Flamengo. Foi essa consolidação ali no futebol francês, né? Essa adaptação. Porque nos outros times ele nunca... na Europa, né, ele não conseguiu se adaptar, não conseguiu fazer ali o que se espera do Gerson, né? Porque ele é um jogador excepcional, como o Cássio disse, né? Ali no meio de campo, o jogador coringa, joga em várias posições, mas infelizmente na Europa é um jogador que não consegue se consolidar. Sabe qual é a sensação que eu tenho com o Gerson? Sei que tecnicamente ele é mais fraco do que o Gerson. O Gerson é muito mais jogador do que ele. Mas a sensação que eu tenho do Gerson é a mesma sensação que quando o Gabigol saiu do Santos. Que foi pro Porto, não deu certo pro Porto. Foi para Inter de Milão, não deu certo na Inter de Milão. Foi para não sei aonde, caiu no Santos, passou 6 meses. Aí foi quando ele foi pro Flamengo. Eu tenho essa mesma sensação, eu não sei vocês, mas é a mesma sensação. Não, tipo assim, não, Gabigol, eu cheguei na escola nova. O Gabigol não jogou na Europa, cara. Não joguei, não gostei da não escola. É isso, não aí é vou isso. saindo. É a mesma sensação. Não, Pra é mim, nível. tá? Pra mim é muito relacionado a nível. O Gabigol nunca jogou um terço do que o Gerson joga. É isso que eu com bola disse. no pé. Tecnicamente, o Gerson é muito mais jogador do que o Gabigol. Mas assim, o Gerson ele nunca teve uma passagem ruim, assim. Mas os bastidores, a retaguarda dos dois é péssima.
Eu acho que assim, você Como pode você disse, comparar o Gerson com o Neymar nesse sentido. O Neymar, dadas as devidas Cara, aí tu proporções viajou, de cara. qualidade do jogador, você pode... Calma, eu vou te explicar. Você pode comparar o Gerson nesse sentido de gestão de carreira com o Neymar. Por quê? Quem rege a carreira do Neymar sempre foi o pai dele junto a ele. E quem rege a carreira do Gerson, a gente sabe, é o pai dele junto ao Gerson. E ambos os jogadores, nos melhores momentos de sua carreira, tomaram decisões extremamente questionáveis de onde eles iriam em busca de um objetivo maior. O Neymar, proporcionalmente falando, o Neymar foi para o PSG em busca de ser o melhor do mundo. Não foi. O Gerson foi para o Zenit em busca de ganhar mais grana e ir para a Copa do Mundo. Não conseguiu. O dinheiro ganhou. Mas ele está voltando para o Brasil para ser visto novamente pelo Ancelotti, para ser colocado de novo numa prateleira que ele saiu. Ele não compete hoje na seleção brasileira. O Gerson ele não vai para a Copa hoje, em janeiro. Porque é muito difícil você competir com quem está lá agora jogando muito bem, que é o Casemiro e o Bruno Guimarães, que são homens de confiança do Ancelotti. E ele volta nesse momento para tentar reformular esse desejo do Ancelotti de precisar dele de novo, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Gerson voltar para o Brasil é muito mais porque o Gerson precisa estar aqui no futebol brasileiro do que o Brasil precisa dele para uma Copa do Mundo. Então, esse movimento do Gerson é só mesmo uma situação de desespero do atleta de querer sair do frio da Rússia e voltar para o Brasil. Mas Vocês acham que ele tem... Porque o Ancelotti já demonstrou, claro, ele até nas entrevistas dele, ele disse que já está com 80% da equipe pré-definida para a Copa. Ele já tem alguns jogadores de posições específicas ele falou que ele tem. a penúltima convocação deste ano, ele já vai estar com a lista fechada. Os penúltimos convocados serão os que vão para a Copa. Os amistosos de março, né? Que são contra os europeus. E aí, eu pergunto para vocês. Beleza, nós estamos há 6 meses, 5 meses da Copa. Né? Vamos tirar janeiro, mas 5 meses da Copa. Será que em 5 meses o Gerson vai mostrar trabalho suficiente para dizer assim, pô, Ancelotti, eu estou aqui. Ele tem que chegar agora no futebol brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro começa no início do... No final de janeiro, né? Começo ali de fevereiro. Então, para ele ter essa preparação, mas seria praticamente um mês para mostrar para o Ancelotti que ele deve ir para a Copa, porque o Ancelotti já está com essa lista fechada praticamente. E ali é uma posição que ele vai brigar, como é que a gente diz, uma briga ali sem sentido, porque na seleção brasileira já tem o Casemiro e o Bruno Guimarães, os homens de confiança do Ancelotti. O Ancelotti não vê a necessidade de ter mais um. Claro, ele pode jogar ali em várias partes do meio campo, mas tem vários outros jogadores de qualidade, de confiança do Ancelotti, né, para poder suprir ali o Gerson, né, que não seria necessária a convocação do Gerson. Então, acho que é mais uma tentativa do Gerson de voltar a ser titular no time, de voltar a jogar, de ganhar minutagem, de voltar a jogar futebol, porque isso não está acontecendo lá na Rússia. Eu não vejo tanto assim como ele aqui, de que ele não tem vaga para essa convocação de Copa. Eu acho que o Gerson ele briga ainda, só que eu acho que realmente ficou muito tarde. O Eliakim trouxe muito bem essa questão do período. É pouco tempo para ele demonstrar alguma coisa. Se o Ancelotti um mês, 2 meses jogando muito, ele tem que jogar muito, ele tem que comer a bola. Jogando um campeonato mineiro, que é um campeonato muito abaixo, por exemplo, do que um paulista. Beleza que o Cruzeiro vai começar o Brasileirão, foco total, Tite, total, Libertadores, mas é muito pouco tempo para o meio campista que atua no futebol brasileiro mostrar para que ele veio para ser convocado, sendo que a convocação final já é em março. Então, se o Gerson vem mirando uma Copa do Mundo, é uma situação quase, assim, é uma operação quase que kamikaze. Assim, ele tem que fazer de tudo, ele tem que jogar muita bola nesses meses para poder justificar os números dele. No caso, seria uma convocação que ele disputa diretamente com o Paquetá, com o Andrei Santos do Chelsea. Então, ele tem nomes ali na disputa que ele pode ser mais jogador, dependendo do seu ponto de vista. Mas, nesse momento, ele parte atrás de todos. E por isso que uma volta para o Brasil para ele é vista com bons olhos. Mas aí que tá, será que para o Cruzeiro vale tanto a pena gastar tanta grana assim no jogador? Porque, como eu te disse, o Zenit não vai vender por 27, porque ele comprou por 25. 27 já seria a maior compra da história do futebol brasileiro, é muito dinheiro. E aí quando você aumenta a pedida para 40 milhões, vamos supor, 40 milhões de euros, será que o Gerson vale 40 milhões de euros? Será que ele vale uma movimentação? 40 milhões de euros dá para você comprar 2 jogadores de 20 milhões de euros que jogam bem também. E ainda tem o risco de daqui a 6 meses, 1 ano... ele querer sair de novo. Aí é que entra a diferença que o Cássio trouxe do Neymar para o Gerson. O Gerson foi muito mercenário. Muito mercenário. Claro, o Neymar foi
com outras intenções de ser o melhor do mundo e também de ganhar dinheiro, né? Foi a maior contratação do futebol até hoje. A transferência do Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Só que o Neymar foi para um campeonato que é visto, né? Hoje, o campeonato russo, o futebol russo, não é um futebol visto por conta das guerras, né? Da guerra da Ucrânia que está acontecendo. A FIFA impôs algumas restrições, né? Essas restrições na Rússia. Então, o Gerson, eu acho que essa estratégia, que foi uma estratégia totalmente pífia, né? Na verdade, uma estratégia horrível do Gerson, né? De ir para o futebol russo, acabou destruindo a carreira do Gerson. Né? Não, acho que tá muito fatalista. Destruindo, mas tá indo pro lado hoje, no período de um ano, acabou. Não, no que ele tinha de perspectiva de ir para a Copa, você destrói um sonho de ir para a Copa, mas a carreira não, gente. A carreira é enorme do Gerson. O Gerson é ganhador de tudo. Ele veio para o Brasil, ele foi disparado um dos melhores meio-campistas aqui do Brasil por muito tempo, cotado para a seleção. Com a bola no pé, ninguém duvida do que o Gerson é capaz de fazer. Eu só olho para o lado do Cruzeiro, justamente, será que vale essa subida de investimento no jogador? Que claramente, se daqui a 6 meses ele não estiver muito feliz, ele pode forçar uma saída, assim como ele fez num clube que ele se identificava, né, que ele se dizia torcedor. Né? Que ele ganhou tudo. Ele é criado Fluminense, mas ele se identificava como torcedor, que era capitão, que era muito respeitado, que ganhou tudo, e mesmo assim não importou para ele. Ele pegou e vazou, filho. Vazou, chegou a proposta, tchau. Então, assim, vamos supor, é porque aqui a gente trabalha com futurologia e é muito difícil prever, mas vamos supor que o Cruzeiro não joga tão bem assim com o Tite e tal, não case tão, e daqui a 6 meses o Tite saia. O Tite está trazendo o Gerson joga com o Tite. Se daqui a 6 meses o Gerson quiser sair também, porque o Tite saiu, por exemplo. Então, assim, será que valeu a pena gastar os 50 milhões, os 40 milhões de euros, que pode ser, assim, a proposta mais básica para um jogador da Europa nesse momento? Aí você tocou num ponto interessante. Eu acho que o que pesa também a ida dele para o Cruzeiro é um pedido do Tite. Quando ele jogou no Flamengo, no comando do Tite, bons jogos. Na seleção, bons jogos. Então, eu acho que isso também pode ter pesado. Dizer assim, olha, eu vou estar com quem eu gostei de trabalhar, onde eu tive um auge muito bom, tanto na seleção quanto no clube. Eu acho que está na hora de eu resgatar esse meu caminho. E a oportunidade agora. Um treinador que eu me identifico, um clube que, teoricamente, vai pagar o que meu clube agora está pedindo. Então, acho que é um recomeço para o Gerson. Né? Pode ser visto como um recomeço. Eu acho que mais do que a seleção, o Gerson ele só precisa voltar a jogar e ser visto. Ter minutagem. Ter minutagem, porque ele teve... Esqueceu o dinheiro. Ele estava ganhando muito dinheiro. Foi um movimento muito, assim, de realmente ganhar uma bolada de uma vez só. Tem muitas questões que envolvem jogador. Você pensa assim, pô, a maioria dos jogadores aposentam cedo, então, às vezes, eles querem juntar o máximo de patrimônio possível para poder ali, enfim, ficar com a vida ganha até o fim da vida. Só que o caso do Gerson era um caso de um jogador que estava sendo um dos melhores do Brasil, convocado para a seleção brasileira, estando presente, sendo capitão do time que estava disputando tudo na temporada, referência. Porque ele ganhou vários prêmios de melhor jogador da partida na Exato, jogou muito na temporada de 24, onde ele foi, assim, para muitos, até o melhor jogador daquela temporada, que foi muito picotada do Flamengo, mas isso não pesou para ele no final. Então, voltar ao Brasil é o Gerson também entender que ele errou. É um atestado de entender que eu errei. E eu acho que essa volta do Brasil dele é assumir seu erro, é entender onde ele vacilou de fato ali, que foi ao ter saído do Flamengo, e tentar recuperar o tempo perdido. Mas, juntando todos os fatores que eu já comentei, eu acho que é muito pouco tempo para você tentar ir para uma Copa do Mundo. O que ele vai tentar agora de novo é só tentar ser feliz, assim, uma boa.